Amém. Vamos lá, pessoal. Não tem como iniciar essa reunião nesse momento de melhor forma do que orando, convidando aquele que é o dono da nossa casa, aquele que é o Senhor dos nossos corações. Amém? Então, vamos orar. Santo Deus, querido Pai, queremos te engrandecer, Senhor, dizer que teu nome é lindo, que se estamos aqui é por tua causa. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento, que teu Espírito Santo tenha liberdade sobre este lugar, nos dando luz sobre a tua palavra, nos trazendo revelação, entendimento, porque sabemos que a sabedoria ela vem de ti. A sabedoria ela parte do temor a ti. E se estamos aqui é porque tememos a ti e te amamos, Pai. Queremos te conhecer mais. Te pedimos, Pai, que dá sim, abre os olhos daqueles que estão nos ouvindo, abre seus ouvidos, para que esse momento ele possa ser apenas o início de uma grande descoberta, de uma grande caminhada, Pai. Seja o centro dessa noite. Recebe, Pai, esses poucos minutos do nosso dia, porque reservamos para ti. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu espero que agora vocês consigam aí me ouvir melhor, né? Estamos aqui nos primeiros testes, então acontece dos nossos microfones ter algum empecilho, mas vai dar certo. Vai dar, já deu, em nome de Jesus. Gente, então, a gente está falando sobre um assunto muito relevante, importantíssimo, que é o Ministério Feminino. Dentro dessa configuração, eu queria, claro, trazer um texto bíblico, que é um texto que respalda, né? E aí vai ser o nosso grande embate, né? Esse texto, porque ele respalda a postura masculina em dizer que a mulher deve se manter calada. Eu optei por dois textos, o de 1 Coríntios e também o de Timóteo. Eu queria ler o de Timóteo, que eu achei ele um tanto mais... Ele, além de trazer a informação, o apóstolo também diz por quê, as causas, né? Ele diz o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11, ele diz: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Versículo 12, ele diz: não permitindo que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim Eva, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Olha aí, que texto, né? E aí tem um outro texto, que é o texto de Coríntios, né? Que eu acho que também é bem relevante a gente trazer. Capítulo de número 12, não, desculpa, 14, né? Versículo de número 34, ele diz assim: permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Olha que texto. E aí, o que fazer com esse texto agora? E aí que a gente tem que refletir um pouco sobre esse texto, né? E como dizem, texto fora de contexto é pretexto para muita coisa. Então, a gente já viu a palavra de Deus ser motivo e dar respaldo para quem queria utilizá-la para discursos racistas, para tantos discursos de morte. Então, é importante a gente não pegar versículos soltos, como muitos irmãos acabam pegando exatamente esses versículos que a gente acabou de ler, e trazendo para hoje de forma crua. Então a mulher tem que ficar calada, e dentro da igreja a mulher vai ficar calada. Então, se for assim, a mulher não pode nem orar na igreja, ela não vai poder fazer uma leitura bíblica, ela não vai poder fazer nada, ela seria um mero adereço dentro, né, da igreja. Mas é importante a gente pensar a quem Paulo está direcionando essa carta. Paulo, né, ele funda lá a igreja de Corinto, ele passa 1 ano e meio mais ou menos convivendo com os irmãos lá, e já na terceira viagem ele escreve essa carta dando algumas instruções. E o mais interessante é que no início do capítulo 14, na minha Bíblia, não sei como é que está na de vocês, fala só um título, né? O dom de profecia é superior ao de línguas. E ele vai dando instruções sobre o falar em línguas na igreja, sobre o falar. Que em seguida ele manda a mulher se calar. Então a gente tem que entender, ele começa falando do falar. Sim. Ele começa a dar instruções sobre como ordenar o culto, a importância de enquanto um fala, o outro se cala. Então ele também fala isso referente a homens e mulheres. Vai ter momento de homens e mulheres se calarem, sim, na hora do culto. E a epígrafe aqui do meu capítulo 14, acima do 16, fala sobre a necessidade de ordem no culto. E é nesse contexto que está esse versículo. Então, quando ele diz para as mulheres ficarem caladas, o que é que ele está dizendo também? Qual era o contexto de Corinto? Uma cidade pagã,
Uma cidade que tinha um dos maiores templos de adoração à deusa Afrodite, a deusa do amor, né? Que é o amor no sentido carnal, de desejo, de relações sexuais. E nesse contexto, né, do templo destinado a Afrodite, as sacerdotisas eram sacerdotisas utilizadas para fins sexuais. Então, o prazer destinado à mulher naquele templo era sexual. A centralidade da mulher, naquele momento, enquanto sacerdotisa, era para um fim puramente sexual de desejo. E alguns relatos dizem que as mulheres dessas sacerdotisas se levantavam, trazendo revelações do futuro e etc. Então, por que ele fala para as mulheres cristãs não fazerem isso? Porque existia um contexto pagão em que isso era destinado à deusa Afrodite e que elas traziam essa posição de fala com revelações do futuro e etc. Então, o quanto é importante a gente primeiro contextualizar quem Paulo está falando e por que ele está falando isso, né? É tão interessante esse assunto, porque nós acabamos atropelando essas informações, achando que essa ausência de contextualização, justamente porque nosso povo não gosta muito de ler, história é um processo, né? A gente acaba aceitando de forma sem nenhuma discussão, né, o fato de que, ora, se o Senhor diz que não há mais grego, não há mais judeu, não há mais macho, não há mais fêmea, todos são um em Cristo, então a gente começa a se limitar, né, fazer aquela acepção, né, e aí está aí o processo. A gente acaba aceitando ficar calada, e durante muitos anos isso aconteceu, né? Então, no contexto protestante, isso foi um pouco mais revolucionário. Né? Nós vamos trazer um pouquinho desse assunto, mas antes, no Velho Testamento, a gente conhece aí a profetisa Uda, que foi profetisa para Josias, rei Josias, foi extremamente importante para o ministério do reinado de Josias. Né? E aí tem um texto que eu queria muito ler com vocês, que fica lá no livro de Lucas, capítulo 2, fala sobre quando uma profetisa chamada Ana, ela vê Jesus sendo apresentado no templo. Lá no capítulo 2, ele fala que ela ficou tão entusiasmada com a presença de Jesus. Eu acho importante a gente pegar esse texto e trazer para nós, porque a palavra de Deus também diz lá em Joel que as vossas filhas profetizarão. Então, se é para a mulher ficar calada, por que Deus está dizendo que o Espírito Santo vai ser derramado e as filhas dele vai profetizar? Né? Então, não há uma discussão aí que a gente precisa levar isso de forma relevante. Né? O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 39, diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Assé. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar. Então, permaneceu viúva até a idade de 80 anos. Olha, no nascimento de Jesus, na hora que Jesus apresenta-se, 7 dias depois do seu nascimento, no templo, tem uma profetisa glorificando a Deus. E ela tem referência nas Escrituras. Então, eu ainda estou pensando aqui no Velho Testamento. Né? E aí vamos aprofundar isso para o Novo Testamento. E esse texto de 2 Timóteo, 2 Timóteo, né? Não, 1 Timóteo. Ele fala, o apóstolo Paulo, ele fala que a mulher deve ficar calada, e ele argumenta isso porque a mulher foi criada depois do homem. E aí esse argumento, ele perde todo o poder, não discutindo com Paulo, mas com argumentação, quando a Bíblia diz que os animais foram criados antes do homem. Né? Então, eu queria lhe perguntar, você acha que isso é interessante? Né? A gente pensar, se a mulher deve ser inferior ao homem, porque foi criada antes do homem, então o homem é inferior ao animal, porque o homem foi criado depois dos animais. Então, Verdade. E o interessante é que a gente volta para a criação, que também acaba dando respaldo para tantas discussões. Deus cria Adão e Eva. E o relato, né, em Gênesis nos diz que foi da costela
de Adão. Então, o que as mulheres querem hoje não é serem superiores ou inferiores, como nos ensinaram em muitos momentos a ser, mas é andar lado a lado. A costela é na lateral do homem. Então, a mulher ela não vai andar nem à frente, nem atrás. Então, a luta das mulheres hoje é por igualdade, ou até mesmo o que a gente chama equidade de gênero, porque são gêneros diferentes. O homem é diferente da mulher e eles vão ser tratados de forma diferente. Mas na criação, Deus deixa isso tão claro quando eles dizem, eles vão andar lado a lado. E o termo usado hoje pejorativamente de auxiliadora, mas o termo, a raiz quer dizer salvadora, aquela que vai salvar. Então, assim, a gente precisa realmente, amados, ter um cuidado com a língua da qual a palavra de Deus foi escrita, né? E aí, voltando para Coríntios, e voltando para Timóteo, a gente entende que o apóstolo Paulo estava num processo de educação daquelas igrejas, né? A gente tem que lembrar que quando a gente pensa em igreja, a gente pensa num ambiente maior e um ambiente fora de casa. Isso. A gente precisa voltar para a igreja primitiva, que era igrejas no lar, igrejas locais dentro de casa. Então, isso tem uma relevância, sim ou não? Então, temos que contextualizar. Se a igreja ela não era uma configuração como hoje se vê, grandes templos, não, a igreja era no lar. Então, havia ali um rompimento entre marido e esposa. É tanto que o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que se os dois estiverem brigados, né, a oração não vai subir. Olha que coisa. Então, a gente precisa ir exatamente fazer isso, contextualizar os textos. Não podemos simplesmente dizer, mulheres fiquem caladas e ponto. Então, a Bíblia ela não consegue entrar em acordo, ela mesma está em discussão, né? E não é o caso. A Bíblia ela é completamente inspirada e ela traz total encontro, né? Ela não diverge, né? E, então, nós precisamos pensar sobre isso. Como era a igreja que Paulo estava falando? Para que igreja ele estava falando? Era igreja no lar, era igreja local. Né? Isso também é muito importante a gente levar em consideração. E lá em Atos, Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas. E a Bíblia diz que as 4 eram profetisas. Atos, capítulo de número 21, versículo do 8 ao 9. Eu acho importante a gente referenciar esses textos, porque esses textos vão dar para a gente uma capacidade de a gente avaliar a situação. Se Paulo está dizendo que as mulheres não deveriam falar, agora Paulo Lucas está registrando aqui no capítulo 21, versículo de número 8, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 quais? 7 diáconos, que foram escolhidos lá em Atos 6. E aí ele diz, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha que tremendo. Então, a mulher tem que falar, gente. A mulher não tem que ficar calada na igreja, não. E o mais interessante aqui, eu trouxe até, lendo um pouquinho hoje, né, eu me deparei com uma frase de Simone de Beauvoir, que há muito tempo eu não lia, que diz o seguinte, que o homem ele é definido como ser humano. E a mulher, muitas vezes, ela é definida como fêmea. E quando a mulher ela se comporta como um mero ser humano, ela é acusada de imitar o macho. Então, é muito dessa ideia de que a mulher sempre ela vai estar num local de inferioridade. E a gente tem que começar a questionar essa ideia. Deus não ia fazer criaturas diferentes, né? Se eles andam lado a lado, Adão e Eva, ali na criação. Então, nem tudo, por exemplo, que é uma lei, que é uma regra social, também é algo do coração de Deus. Por exemplo, por muito tempo, qual era a regra social? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é do agrado de Deus, que uma mulher passe tantos anos sendo violentada por seu esposo, né, agredida. Então, nem toda regra social vai ser do coração de Deus. Por muitos anos, por exemplo, as mulheres não eram permitidas jogar futebol. Né? Desde a ditadura de Vargas, lá da década de 40 até 83, as mulheres foram proibidas de jogar futebol porque dizia que ia contra a natureza das mulheres. Então, é importante a gente refletir. Por exemplo, até 1962, as mulheres precisavam de autorização do esposo para trabalhar. A gente acha isso normal hoje? Em hipótese alguma. A mulher precisava de autorização do esposo para abrir uma conta bancária. Né?
do ano passado para cá, a gente discutiu até mesmo sobre isso, votar. Gente, o voto, e aí abre um parêntese imenso. O primeiro voto feminino foi Potiguar, né? Foi Celina Guimarães, lá em Mossoró. Então, para a gente questionar realmente que a nossa estrutura social hoje ela não está pronta e a gente está caminhando para um reino de Deus que é perfeito. Então, aqui ainda não é perfeito, mas cabe essas várias debates e questionamentos. A própria laqueadura, que precisava da autorização do esposo, gente, até ano passado. Guilherme está dizendo aqui, as mulheres elas tinham o mesmo CPF dos maridos. Olha que absurdo isso. Né? Aqui os comentários, quero também agradecer a todo mundo que está participando ao vivo e quem vai ouvir depois, a nossa conversa, o nosso momento aqui vai ser compartilhado através do áudio também, através do podcast. Lá no Spotify, gente, né? Vai ficar disponível lá. Então dá para ir ouvindo, no fonezinho de ouvido, né? No caminho do trabalho. Quem gosta de podcast, na academia. Isso, você vai botar o foninho de ouvido e vai ficar ouvindo. E daqui a 2 dias, no máximo, nós estaremos aí na nossa plataforma também no YouTube. Porque nós estamos avançando em tecnologia. As mulheres são incríveis. Se você viu você viu o que a gente chama de making off, né? Você vai ver aqui, nós estamos cheios de mulheres, para a glória de Deus. Elas não podem, né, elas não podem vibrar muito alto, porque, enfim, mas é isso. Bom, deixa eu só falar um testemunho. Olha, eu tenho 45 anos e eu vim da Assembleia de Deus. Então, minha legitimidade de igreja é todo dentro desse contexto de feminina, né, de mulher submissa, né, e que não podemos esquecer que a maioria da igreja brasileira hoje, diaconisa, é de mulheres. Então, o mundo inteiro, desde do cristianismo, no início do cristianismo, Jesus andava com mulheres, Jesus deu honra a mulheres, Jesus colocou essas mulheres no lugar devido. Porém, eu lembro, estava contando para você uma história de quando eu era adolescente, eu fui para Santana do Matos. Isso. É um município aqui do Rio Grande do Norte. E eu fui participar de um congresso. E nesse congresso tinha uma parte, um momento que a gente tinha uma gincana bíblica. E nenhuma mulher se inscreveu. E eu fui a única mulher que me inscrevi. Na época tinha um pessoal, inclusive, que estudava homilética na igreja de João Câmara, que o pastor era Francisco Raimundo. Quem está ouvindo, depois vai ouvir, vai lembrar desse nome, era um grande pregador, o cara tinha uma homilética incrível. E aí ele fazia um grupo de jovens que esses meninos se tornaram grandes pregadores de Natal. E o que acontece, gente? Eu participei da gincana e os 3 primeiros prêmios eram masculinos. Eu não sabia. E para decepção dos meninos, quem ganhou a gincana? Uma mulher. Uma menina, né? Uma mulher. E aí não tinha prêmio para me dar, porque os prêmios eram todos masculinos. E aí o que eu penso hoje? Na hora, eu não pensei nada, né? Assim, era um pouco revolucionária, mas isso não me afetou. Mas depois eu vim a pensar, o que acontece com a cabeça, com a cognição feminina, que é vista como algo inferior, incapaz de pregar, incapaz de manusear as escrituras, quando só o homem tem essa capacidade. E hoje, quando você vê uma Camila Barros, uma Joyce Meyer, uma Thalita, aqui de Pernambuco, né? Você vê a Raquel, um monte de pregadoras, vocês dizem, isso é moleza. Gente, mas não era. O púlpito era disputadíssimo por homens. E aí eu vou depois contar para vocês uma historinha, porque eu vou deixar a minha convidada a falar mais um pouquinho. E é interessante, aí eu vou falar um pouquinho de mim agora também, né? E sempre foi uma bandeira pessoal falar sobre equidade de gênero, né? Você realmente questionar o porquê essa ideia de mulher ser inferior. Essa ideia que é tão nos imputada desde a infância. Desde a infância as meninas entram, né? O maior, assim, alegoria que a gente vê é a menina entrar numa loja de brinquedo. A seção feminina sempre vai ser cozinha, vassoura, panela. A seção dos meninos masculina vai sempre incentivar ciências, aviões, carros. Então, começa daí essa ideia de inferioridade, né, das meninas, das mulheres. E o interessante é que esse debate ainda está tão, digamos assim, engatinhando aqui no Brasil, e quando a gente vai buscar teólogos norte-americanos, por exemplo, eles estão passos à frente de nós, quando fala do ministério feminino. Inclusive da teologia inclusiva.
Exato, então a gente está engatinhando, mas quando a gente olha para outros países, eles já estão avançando nessa discussão, né? Já tem livros publicados, coisa que a gente ainda não tem tanto no Brasil. E eu vi que Bruce ele foi questionado uma vez sobre como seria sobre essa questão da mulher ser ordenada. E a resposta dele foi que ele era a favor de tudo que trouxesse liberdade à igreja. Tudo que trouxesse liberdade ao Espírito Santo na igreja. Então é sobre isso. A gente continua querendo engessar o agir de Deus, engessar o Espírito Santo. É como se o véu que foi rasgado mediante o sacrifício de Jesus, alguns ainda tentassem costurar esse véu. E aí acabam impedindo a mulher de adentrar o Santo dos Santos, de experimentar a presença de Deus, de ser profetisa, de serem pastoras, de serem líderes de ministério. Existe uma linha que é uma linha de pensamento que eles agora já admitem a mulher falando. Porém, eles só admitem elas sendo profetisa. Sacerdotisa não. Ou seja, ela não pode ter... E aí eles ainda alegam dizendo o seguinte, que há coisas que foram feitas para o homem e coisas que foram feitas para a mulher. E aí, por que aquilo que a gente vê como cargo maior de uma igreja, né, é destinado ao homem? Porque essa superioridade sempre é dada à figura masculina. E aí, acho que a melhor resposta é a própria Bíblia. E aí eu vou ler Gálatas 3:28, porque acho que não teria resposta melhor quando Paulo diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, se todo mundo já entende e traz como verdade a ideia de que um gentio pode exercer liderança espiritual na igreja livremente, como, né, como um judeu. Se a gente entende que o escravo ele pode, assim como o livre, porque só não a mulher? Não a mulher. Porque só não a mulher? Muito bom. É uma pergunta para ficar aí para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. É por que não a mulher? Se não há mais escravo, não há mais livre, não há macho, não há mais fêmea, e por que a mulher deve se manter calada na igreja, né? Isso não seria realmente uma tentativa de manter essa postura machista, né? Dentro dessa contextualização, sabendo que a mulher ela avança muito mais. Eu tô de posse de um livro que eu ganhei, olha, gente, há um ano atrás. Esse livro aqui é de uma mulher incrível, o nome dela é Ruth Salviano Almeida. Ela é uma historiadora. Esse livro é de uma profundidade. E o tema do livro é assim: Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro. Isso aqui me causou muito impacto e eu estou assim mastigando esse material, porque aqui nós vemos mulheres missionárias que vieram de outros países e vieram lutar contra a escravidão no Brasil, trazendo muito mais fortes do que seus maridos, veja bem. Mas os seus maridos as entendiam, as acompanhavam, porém os outros homens se sentiam prejudicados pela presença dessas mulheres. Em sua maioria, incrível, falavam inúmeros idiomas, eram jornalistas, poetisas, tradutoras, mulheres inteligentíssimas, mas que eram caladas, para que não exercesse função masculina, que era uma desonra para o homem. E aqui eu vou contar uma outra experiência. Uma vez eu fui pregar numa igreja, que ela estava aniversariando, era um congresso fora, né, na rua, um palanque enorme, muitos homens de terno sentados, e eu estava no meio destes homens de terno. E o pastor chegou, que era o pastor regional, eu não vou dizer não o nome. Não vou dizer não o nome não, mas eu vou dizer a cidade. Fica numa praia, né? E aí eu sentada ali naquele monte de homens, o pastor chegou e fez a seguinte pergunta ao pastor: não teria nenhum homem para pregar nesse aniversário de igreja? Nossa. E eu ouvi. Então, eu fiquei tão impactada com aquela mensagem, mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo derramou dobradamente. Foi uma coisa extraordinária. Então, durante toda a minha vida de igreja, eu sempre fui pregadora. E eu vi os homens torcendo o rosto quando a gente se sentava no púlpito, porque o púlpito era feito só para homens, né? Hoje, eu vejo a facilidade com que a mulher tem esse acesso, né? Mas eu estou falando de uma igreja não como a igreja... Evangelho Quadrangular? O Quadrangular, que você vai contar aí um pouquinho da história da irmã que iniciou esse trabalho, mas eu venho de uma Assembleia de Deus,
que daqui a pouco eu vou contar uma história que vocês vão ficar bem magoados, mas a Assembleia tentou se redimir, se bem que a CPAD disse que não é uma remissão, é apenas fazendo jus à história, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de uma biografia bem forte da Assembleia de Deus. Como é o nome da missionária quadrangular? E agora eu não vou recordar, mas esse fato é muito interessante, gente. A igreja, né, do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada por um evangelista. Então, isso é um marco, né? A gente vê tantos apontamentos, só nomes masculinos na história da igreja recente, e a gente olhar que existem, sim, nomes femininos. Eles só muitas vezes não são lembrados, mas existem mulheres pioneiras, sim, né? Que estão aí abrindo igreja, fazendo missões, e tanto para o reino de Deus. Eu não sei se eu vou falar o nome certo, mas existe uma irmã chamada Ashimínia Barreto. Ela era uma negra, baiana, e ela se tornou uma intelectual no final do século XX, né, da Igreja Batista, né, no meio de um monte de homens tomando conta de tudo. A gente tem também a Sarah Carlin, que era a esposa do Carlin, que é dito como o pai da igreja congregacional no Brasil, né. Então, assim, a Carlota Kerpa é também uma mulher muito desbravadora. Gente, tem muito nome de mulher aí que vocês nunca vão imaginar que foram apagados na história. E aí eu vou tirar o suspense, né? Eu sou uma pessoa que eu amo muito os hinos da harpa. E tem um hino chamado, o hino 126, que fala da saudosa lembrança que nós temos de Sião. Esse hino ele foi escrito por uma pessoa incrível chamada Frida Vingri. Ela era a esposa do missionário que abriu a Assembleia de Deus no Brasil, chamado Gunnar Vingri. Frida, ela era enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa, articulista, tradutora e teve 6 filhos com Gunnar Vingri, né? E ainda mãe. E é mãe, né? Só que ela se destacava, porque o Gunnar Vingri, ele saía para evangelizar, desbravando as Assembleias de Deus, e ela ficava no Rio de Janeiro, subindo em caixotes, pregando. Era uma mulher incrível, num tempo em que a mulher não podia fazer isso. Então, ela teve muitos embates. Olha que história interessante. Em 1930, houve uma conferência aqui em Natal, a cidade era Natal, para frear o progresso de Frida Vingri. Porque ela era incrível. Então, eles juntaram todos os homens e fizeram uma votação qual era o papel da mulher dentro da Assembleia de Deus. E aí, para finalizar, a gente sabe que tem umas histórias a mais, inclusive a CPAD lança a biografia dela, que só tinha lançado a biografia do marido, agora eles lançaram recentemente, com o aval dos netos, que também são jornalistas, né, suas netas jornalistas. E eles trazem e fazem jus à história. O processo é que ela foi deportada, voltou para seu país de origem, e quando ela tentou voltar para o Brasil, depois que Gunnar Vingri havia morrido, ela queria reconquistar o projeto dela de missões, não foi permitido. No trem, ela foi presa, em Estocolmo, indo para Portugal. Ela foi presa e foi colocada dentro de um local para um tratamento psiquiátrico. E em nenhum momento existe registros de que ela precisasse desse tratamento. Mas sabe por que fizeram? Porque queriam calá-la. Isso, e é interessante a senhora falar isso. Quando as mulheres se posicionam e se colocam no local de fala, nós somos acusadas de loucas, histéricas, e somos colocadas nesse lugar exatamente de que precisa de um tratamento mental, e muitas vezes por uma mulher se comportar como um homem, que é poder falar, poder se expressar. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Somos histéricas, né? Somos insubmissas, desrespeitamos as regras de Deus. E quais são as regras de Deus para nós? E agora, e aí pegando esse gancho, né, da esposa, que até então só se falava do marido, aí eu queria ler com vocês Atos 18, versículo 2, a partir do versículo 1, que diz: Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achou um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Então, Paulo apresenta aqui Áquila e Priscila, primeiro o nome do esposo, como a gente naturalmente vê hoje, e depois Priscila. Mas o mais interessante é o que vem a seguir. Atos 18, 18, do mesmo capítulo,
Paulo continua e diz: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele, Priscila e Áquila. Houve uma inversão aí, né? E não só isso. Romanos 16, versículo 3 diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, no primeiro momento, Paulo usa, digamos assim, a estrutura social de apresentar primeiro o seu esposo. Mas, em seguida, quando ele começa a relatar sobre o serviço, o que chama a atenção é que ele fala Priscila e Áquila. Então, mesmo Paulo, que a gente lê lá, tirando de contexto, dizendo para a mulher se calar, em seguida ele diz, ela é minha cooperadora, ela é uma líder, ela tem sido referência, ela tem se levantado para o reino de Deus. O mais bonito é ele conseguir fazer eles de igualdade, porque naquele momento ele fala, eles são meus cooperadores. Isso. Não, ela é a esposa dele, né? Ah, você é pastora? Ah, porque o meu marido é pastor. Não, eu sou pastora. Isso. É diferente isso, né? E aí é tão engraçado, porque quando a mulher se destaca, ela, dentro do meio pentecostal, hoje não mais, porque daqui a pouco você vai falar até de Cassiane, que foi a primeira, né, mulher pastora assembleiana ungida, mas é interessante porque hoje, antigamente eram as missionárias. Você vê Camila Barra era missionária, você vê que a cantora que pregava era missionária. Até a senhora, né? Eu era missionária Cássia. Eu não podia jamais ser a líder, a pastora, a possível pastora. Né? Isso era absurdo isso. E aí, voltando à história da Frida, que não acaba aí, ela está com 49 anos e ela fica pesando 23 quilos. Nossa. E ela morre nos braços da filha, dentro de um local totalmente insalubre, onde ela não tinha, hipótese alguma, necessidade de estar ali. Tudo por causa de embates com homens poderosos, que calaram a sua voz, né, que a prejudicaram. E a gente vê isso hoje ainda muito nítido, né, quando uma parlamentar, por exemplo, dentro do nosso sistema político, ela é abraçada por trás. Né? Ela é cheirada no cangote, né? Como a gente chama aqui, no pescoço. Isso. O desrespeito à mulher. Né? Ah, você é histérica demais, você é incapaz de raciocinar como eu. Esses dias eu vi no STF, inclusive, uma fala de um ministro extremamente indesejável. Eu vi quando a ministra, que agora me falha a memória, se alguém lembrar pode falar aqui, ela diz, a gente não é coitadinha, a gente não precisa desse posicionamento. Nós somos mulheres intelectuais, capazes de nos colocar e nos posicionar na necessidade que nós temos. Então, não precisa nos colocar nesse lugar de coitadinha, porque a gente não gosta desse lugar. E aí um parênteses importante, nós somos 52% do eleitorado do Brasil. 52% dos votos são femininos. E se a gente olhar para o número de governadoras, por exemplo, o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados que tem uma mulher, né, à frente do executivo, do maior cargo do estado. Nós tivemos só uma presidente mulher, então cabe o questionamento, porque os homens, né, continuam ocupando esse espaço de fala, se a mulher ela pode e deve falar. Tanto que a gente vê que Paulo fala isso, né? Aqui quem falava em muitos momentos foi a Priscila, juntamente com Áquila. E Romanos 16:1 fala, né? Paulo diz: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é diaconisa. Então não falta exemplo do próprio Paulo para que as mulheres, dizendo que as mulheres tinham espaço, tinham voz, tinham fala, e não tinha isso de ser inferior. E acho que o melhor exemplo disso, para quem já assistiu, acho que a grande maioria é a cabana, porque Deus ele é espírito. Então, Deus ele não tem gênero, mas a gente muitas vezes no nosso imaginário social vê Deus como uma figura masculina, um homem. Mas é uma construção social. E quando a gente assiste a cabana, né, por N questões, e Deus se apresenta como uma figura feminina, inicialmente a gente leva um choque, mas a gente entende que Deus ele é tudo, em todos. Então, ele está aqui para abraçar aquilo que a gente precisa.
É. E é tão interessante essa falta de respeito justamente por essa fragilidade, né? O próprio apóstolo diz, a mulher é um tanto mais frágil, né? E de fato, na configuração física, né? Possivelmente nós temos assim, realmente alguns, não fragilidade, mas nós somos diferentes, Isso, né? Composições diferentes, exato. né? E aí, por que não pensar, e eu volto para a Frida, porque ela sempre foi minha paixão, e agora eu estou louca por esse livro, né? Porque saiu na CPAD, Sim. a biografia dela, e eu estou só mexendo a CPAD, olha isso. Mas falar de Frida é para mim impressionante, porque no período em que ela estava nos embates, eu até anotei aqui, que ela começou, sim, e Gunnar Vingre ficou o tempo todo ao lado dela. Gente, isso aconteceu em 1930, em Natal. Porque Natal foi uma das primeiras igrejas a serem formadas. Então, houve uma conferência para calar a boca de Frida. Só que ela escrevia nos jornais, né, na Boa Semente da Assembleia de Deus. E dentro desses jornais, ela convocava as mulheres para lutar pelo direito de fala. E isso causou muito impacto, porque a mulher tinha que ficar em casa, ela tinha que ficar calada. Né? Então, era muito fácil, Nayara, tirar esse texto e simplesmente contextualizar, não contextualizar, desculpa, colocar sem contextualizar, colocar sem referência nenhuma e dizer, você tem que ficar calada, e é isso mesmo. Né? E até hoje a gente vê que existem mulheres falando, não existe mulher pastora. Olha, o Instagram é o pior lugar do mundo para você ver essas coisas. Então, é verdade. Está lá, pastora falando, que pastora? Não tem mulher pastora. As próprias mulheres se colocando nesse estado. Reproduzindo essa fala. Reproduzindo. Né? Acho que essa palavra é chave. É uma reprodução de um mundo que não nos cabe mais. Na verdade, nunca nos coube. Né? Nós que aceitamos negligentemente porque fomos levados a essa situação. Exato, e aí só, né, trazendo essa ideia mais contemporânea, essa história mais contemporânea das mulheres, me chamou muita atenção, exatamente, no site da própria Cassiane tem um relato da unção dela, né, na Assembleia, e diz que o esposo dela que foi preparado durante 1 ano, então a unção dela naquele momento foi uma surpresa para todos. E aí tem um pouco do relato no site, então é mais um marco, né, também de que alguém entendeu que caberia assim a ela, que aquele ministério não era só do seu esposo, mas que eles estariam ali lado a lado. E aí, no contexto paulino também, que acaba sendo nosso foco hoje, ele cita aí uma média de 160 colaboradores, né, que já ajudaram o reino de Deus. Dessa média de 160, pelo menos 52 eram mulheres. Uau! Pelo menos 52 eram mulheres. Então, a gente começa a pensar, desde a igreja primitiva, as mulheres eram referência, as mulheres se levantam e ocupam um lugar e falam. Então, não cabe esse questionamento hoje. E acho que o maior exemplo de que o próprio Jesus não faz acepção nenhuma é o relato da ressurreição. Sim, quem ia ser a testemunha, né? Isso. Quem encontra o sepulcro vazio, quem leva a mensagem, quem recebe a mensagem do anjo, quem leva a notícia de que Jesus ele não está no sepulcro, são mulheres. E no contexto histórico, se ele quisesse dar veracidade, seria um homem, porque a palavra da mulher naquele contexto não era levada em consideração. Isso. Mas o mais incrível é que a gente escuta, né, na própria paixão, que as mulheres seguiram. Lógico que alguns homens sim, mas os relatos que mais marcam são as Marias. Sim. Maria, sua mãe, e Maria Madalena, que seguiram ele até a crucificação. E depois seguiram orando no cenáculo, crendo na proposta, confiando na promessa. Né? Então, existe uma ideia também do judaísmo de que justamente são as mulheres que recebem a Shabat, né, que é o sábado, porque a mulher não precisa usar o kippá, né? Porque ela já tem uma capacidade elevada espiritual. O homem tem que todo tempo lembrar que Deus está acima dele. Eu acho isso bonito do judaísmo, né? Mas assim, não nos comparando melhor ou deixando o homem... Não, nós só queremos igualdade, né? E por que não uma mulher dirigir uma igreja, né? E aí eu queria fazer aqui uma pergunta para a minha convidada, que é... Como né, você que faz parte de um ministério, cuja a presidente do ministério é uma mulher, né, e que também você também se coloca como uma líder dentro dessa casa,
E como é essa relação? Ela é fácil, ela é difícil? Conta aí um pouquinho para a gente desse testemunho. E eu acho que foi uma das coisas que mais me impactou e me agradou ao conhecer esse MG. É entender que, por exemplo, eu defendo tanto a ideia de que as mulheres elas precisam ocupar esse espaço de liderança no Congresso, no Senado e por aí vai. E falo dessas posições políticas porque são de lá que saem leis. São de lá que saem leis que nós precisamos para nos proteger. Lei Maria da Penha e etc. E aí ver a figura feminina também no ministério pastoral é algo que, pelo menos para mim, foi essencial. Foi essencial entender que a mulher ela pode ocupar esse local de fala e eu acho que não conseguiria me encaixar de forma alguma em alguma congregação, né, que tivesse esse entendimento da mulher ficar sentada e calada. Porque se você tem um mínimo de entendimento bíblico e respaldo e reflete, como a gente faz aqui em uma horinha, você vê que não tem fundamento para isso. E não cabe mais esse espaço de submissão, de se sentar e calar. Isso é forte, viu? Não dá mais para você acreditar que você precisa apenas ouvir, mas Deus te deu também o dom para você exercer esse ministério, pregar o evangelho e não só fazer aquela parte, né, que é a serviço social. Mulher só faz, né, enfermeira, só não. A mulher ela também exerce lugar de destaque. Eu acho que o período que eu vi a mulher mais ser massacrada foi no período que a gente teve a presidente Dilma. Sim. Nossa, eu vi coisas escandalosas, sim, né? E assim, que eu nem vou citar aqui, mas assim, muito tratando no perfil sexual da própria presidente. Então, por que o homem ele não é criticado dessa maneira, né? Então, assim, gente, a gente precisa rever, inclusive algumas falas nossas. Nós como mulheres, nós que criamos os filhos, se eles são machistas, a culpa é nossa, totalmente nossa, né? O homem, o homem vai ajudar a mulher a fazeres de casa. Eu achei essa frase muito legal quando eu vi um pastor falar assim: eu não ajudo a minha mulher, eu faço o que nós temos que fazer em casa. Exato. Ela não precisa da minha ajuda, que ela dá conta, mas eu tenho a necessidade de me colocar no lugar como ela. Então, gente, assim também é o ministério, assim também é com tudo, né? Você vê que hoje os cargos, financeiramente, a mulher ganha, trabalho ainda mesmo, menos. Ganha menos. Isso, as mulheres ainda recebem menos, exercendo o mesmo cargo que os homens, né? As mulheres, por exemplo, fazem até 3 vezes mais trabalho que os homens. Tem essa jornada de trabalho que a gente chama triplicada, porque além do trabalho fora de casa, né, que já é permitido, ela chega em casa, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho e muitas vezes ainda cuidar do marido. Então, algumas pesquisas já dizem que nem é jornada de trabalho dupla, é tripla. Nossa. Porque as mulheres chegam a trabalhar mais de 70 horas a mais que os homens, exatamente por isso, por entender que a atividade doméstica é da mulher. Não, gente, a casa é de todos, né? Não cabe mais isso de que tarefa doméstica é feminina, é da mulher, não. É como se todo mundo sujou a louça, todo mundo lava. Isso, exatamente. E aí você tem uma ideia, se você não quiser lavar a louça, você põe um papel filme no seu prato, no seu copo. Brincadeiras à parte, esse é o nosso podcast Imersão, que está com nova roupagem, trazendo, olha aí, uma convidada tão especial. E nós estamos no assunto do mês das mães. Algumas pessoas podem dizer também que é o mês de Maria, né? E eu não vou discutir, eu só vou dizer para você que é um mês em que nós vamos estar falando sobre mulheres na Bíblia, estaremos falando sobre mulher na liderança, vamos ter muito pano para manga ainda, né? Isso aí fica o convite que o debate ele começa hoje, mas ele não termina hoje, tem muita coisa ainda para se debruçar. Quem tem interesse, né, entender um pouquinho mais sobre ministério feminino, sobre figuras femininas e tantos pontos, Dia das Mães está chegando, né? É hora de honrar nossas mães. Isso, essa mulher que fez tudo, né? Vamos ler os comentários ler os comentários. Tem perguntas? Perguntas? Tem pergunta? Eu passei aqui. Tá. Vamos abrir para pergunta. Então, gente, a gente está sendo coordenada por... Tem uma direção 4 mulheres e um homem. E essas mulheres falam muito. O homem está quietinho, mas as mulheres estão agitadíssimas aqui. Uau! Então, quem tiver pergunta, manda aí. Manda pergunta, que eu estou aqui com o celular na minha mão, né? Pode... Gente, deixa eu dar um oi para todo mundo, quem está de Recife, quem está de João Pessoa, quem está fora do país, em Parnamirim.
Todo mundo, sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer a nossa audiência, que está muito boa. Acredito que essa mensagem, essa fala vai chegar em muitos lugares, ainda que nós ainda não imaginamos, né? Vai ficar aí gravado e a gente vai conseguir abençoar muitas pessoas para a glória do Senhor. Isso. Tem Pernambuco, né? Pernambuco é uma governadora, né? O nosso irmão Cleito está falando aqui. Cleiton Ricardo. Sim. Eita! Rio Grande do Norte também. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Gente, tem alguma pergunta especial? Rayonara está dizendo assim, esse tema é forte, hein? Verdade. Esse tema é forte. Beijos, boa noite para todo mundo. E aí, Então, enquanto a pastora, tá vou ler só um texto, enquanto a pastora aí, vocês vão mandando as perguntinhas. Lá em Gálatas ainda, 6:15, né, Paulo diz, porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem há incircuncisão. Tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, se a mulher ela passa pelo novo nascimento, ela experimenta o conhecer a Deus, a própria samaritana, gente, ela prova, né, dessa fonte de água viva e se torna missionária naquele momento. Eu fiquei pensando sobre a Eva. Eu já vi um monte de gente falar assim, só julgar. Eu for pro céu, eu quero dar uns tapas na Eva, porque que ela comeu aquela... Já viu isso? Já, e sempre condenando Eva, porque foi Eva que fez Adão comer a maçã. Mas olha só, eu estava pensando sobre isso e pensando assim, tá, tudo bem, Eva foi lá, comeu e o Adão também comeu, ok? Todos, ambos morreram. Isso. Mas ambos receberam também uma promessa de vida. Sim. E aí, quando a gente fala de mulher virtuosa, a gente tem que lembrar que o Senhor nos permite cair. Quantas vezes você, homem, você, mulher, já caiu? Isso. E o Senhor nos deu uma segunda chance. E nem por isso a gente quer chegar no céu e esbofetear a gente. Então, tá bom e tá na hora da gente perdoar Eva. Né? E aí o Senhor fala para Eva, também da tua semente sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. E ela aceitou essa promessa. E ela recebeu essa promessa. É tanto que da linhagem de Sete vem o Salvador do mundo. Olha que coisa extraordinária. Gente, está na hora. Cleiton fez um comentário, foi? Enorme, mas não dá para ler isso aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Tenta ler aí, enquanto eu termino essa história de Eva. Vai. Porque eu quero salvar Eva desse inferno. Está na hora de a gente salvar essa mulher. Então, gente, pelo amor de Deus, está na hora de a gente entender que ela também recebeu a promessa. Do mesmo jeito que Adão recebeu a promessa, Eva recebeu uma promessa magnífica, maravilhosa. E está na hora de a gente começar a entender que ela também é uma mulher virtuosa e que o Senhor a escolheu para ser mãe de toda a humanidade. Tá bom? Então, que isso fique aí registrado para a defesa da nossa irmã Eva. Achou? Não achei, mas tem um comentário aqui interessante de Marley que fala assim, as mulheres carregam tudo nas costas e mesmo assim não são valorizadas. Mas isso está mudando porque nós queremos mudança e nós somos a mudança. Exatamente. Uau. Então, Jesus ele foi a mudança naquele contexto histórico e hoje nós somos os mensageiros de Jesus, né? Nós somos aqueles que levam as boas novas hoje. Então, sim, se nós quisermos ver o reino de Deus na terra, transformar o meio em que a gente está, o local que a gente está, a sociedade que a gente está, a gente realmente tem que ser a mudança. Isso. Então, nós mulheres vamos ser, sim, a mudança e desconstruir essas ideias. E construir uma nova visão dessa capacidade, né, intelectual, de ser, porque a gente sempre diz assim, o fulano, é muito parecida a ideia do negro. Gente, mas esse negro é tão inteligente. Aí a gente ouve a pessoa, nossa, mas essa mulher é tão inteligente. Como se ela não pudesse ser, né? Isso. E tem que ser um branco, enfim, essas coisas todas. E a gente precisa romper com isso, tá? E também, né, sem falar as mulheres que vivem aí vítimas de... eu não sei nem como falar a respeito dessas pancadas, né? Porque, na verdade, a violência doméstica, ela é real, ela existe, inclusive dentro do seio da igreja. E fruto dessa sociedade patriarcal, no sentido, né, de que as mulheres são inferiores, então elas podem ser submissas, elas podem apanhar, elas podem se calar. Então, essa ideia que a gente acha ingênua de que a mulher é inferior e ela tem que se calar, ela também é a raiz de tudo isso, de violência de gênero, violência doméstica. E quando a gente fala que tem leis voltadas só para as mulheres, é porque existe um contexto que justifica essas leis.
fez. Por exemplo, nenhum homem é morto só pelo fato de ser homem. Nenhum homem termina um relacionamento e tem medo de ser assassinado. Nenhum. E todas as mulheres, de alguma forma, passaram por isso. Então, existe um contexto E tem até a social frase, que né? justifica. Não é todo homem, mas sempre Um um homem. Exatamente. E aí a gente precisa pensar sobre isso, dizer o seguinte, que a mulher, ela precisa se posicionar. Gente, você pode denunciar. Ah, mas é porque a minha igreja, é porque eu vou perder minha salvação. Não vai, não vai. Certo? Nós precisamos começar a entender que não é porque você está na igreja e que aquele homem te sustenta, porque eu já ouvi muito essa frase, mas se eu deixar ele, eu vou viver de quê? Então, você apanha para comer, para se alimentar. Né? Então, é um jugo muito terrível sobre a mulher. Então, está na hora de a gente sair dessa loucura. Inclusive, eu peço às mulheres, encarecidamente, que tenham misericórdia com mulheres. Os comentários mais críticos, dentro de um contexto de internet, sempre são de mulheres para com mulheres. Exato. E isso, né, esse apelo que a senhora faz já tem até um nome, é sororidade. É exatamente a gente se apoiar enquanto mulheres e desconstruir essa ideia de rivalidade feminina. E aí, nosso tempo está acabando, eu queria só finalizar dizendo que, por exemplo, a gente focou tanto no Novo Testamento, mas o Velho Testamento também dá tanto respaldo a mulheres que foram importantes. Sara, Agar, Lia, Raquel, Miriam, né, que foi ali na libertação de Israel junto com Moisés, uma grande liderança também. Débora, que foi juíza, ajuda, né, enquanto guerreira. Esté, que foi rainha, então não falta figuras de liderança feminina também no Velho Testamento. E aí, para encerrar, eu só queria dizer que, por exemplo, em Provérbios, a sabedoria ela é personificada como uma mulher. E a igreja, no Novo Testamento, é também descrita como uma mulher, a noiva de Cristo. Então, a figura feminina, ela também é central, né, no reino de Deus. Que aí a gente iniciou citando Paulo, e eu encerro citando Paulo, porque não é escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Temos que ler Gálatas, gente. Gálatas é um livro libertador, viu? Tudo que veio de peso teológico em Paulo, nas cartas, Gálatas vem como salvação, viu? Eu queria já, então, agradecer a participação da nossa diaconisa Nayara. Foi de suma importância. Agradecer a todo mundo que está aí ligado, que ficou desde o início com a gente, né? E aí, agradecer os comentários, adorei os comentários, façam sempre. Vocês são top, obrigada por esse tema, né? Coisa boa, gente, só tem coisa, coração. Se vocês estão gostando, manda um monte de coração agora pra gente. Isso, e que sejamos missionárias dessa mensagem, né? Se ela nos alcançou de alguma forma, que a gente tente alcançar mais mulheres que precisam ainda ouvir que elas são livres, que elas são libertas, que elas podem servir com liberdade, porque a gente não pode, mais uma vez, tentar amarrar o Espírito Santo, dizer que ele não pode agir por meio de uma mulher. Então, ele tem total liberdade em nosso meio, total liberdade na nossa igreja, total liberdade na vida das lideranças femininas também aqui da nossa casa, né, e de tantas igrejas. Sim. Deus, e aí a maioria das nossas líderes, né? Então hoje, e aí não podemos deixar de falar, gente. Na política precisamos de mulheres para que também trace as nossas leis, né? E que nós possamos ter direitos, né? E aí eu vou voltar uma frase aqui. Na verdade, não foi uma frase. Já agradecendo aqui, que estão dizendo que foi incrível, mas dizer um comentário aqui do nosso irmão, quando ele disse assim, que a mulher tinha o mesmo CPF do homem. Né? Então, era mais ou menos isso. Você deveria ser exatamente aquilo que o homem escolhia que você fosse. Né? E, tipo, você tinha um nome porque o homem te dava esse nome. Isso é escandaloso. Né? Você é uma pessoa, um indivíduo, e a salvação veio para você tanto quanto veio para o homem. Você é amada, especial, incrível. Você é incrível. Então, não deixe ninguém dizer o contrário disso. Vocês são mulheres capacitadas e podem fazer infinitamente mais para o reino de Deus.
E aí me orgulho de dizer que nós somos de uma igreja com a liderança feminina. Viu, pastora? Aproveito para dizer o quanto me orgulho, assim, quando perguntam de que igreja, quem é seu pastor? Eu digo, é uma pastora. E quanto nos alegra ter essa figura feminina mesmo, e quanto também foi um presente de Deus trabalhar com a Secretaria de Mulheres, e também levar essa pauta a âmbito profissional, foi um grande presente de Deus na minha vida. Maravilha. E é isso, que a gente possa realmente levantar essa ideia de que nós merecemos. Nós somos o que a Bíblia diz que somos, então Amém. nós somos amadas, nós somos filhas, e ninguém pode dizer o contrário. E nesses últimos dias, o que a gente vê é muita mulher no altar fazendo obras extraordinárias para o Senhor, né? Em um mundo cheio de escândalos masculinos, a gente não pode também negligenciar essa informação. Sim. A gente vê aí mulheres surgindo como também baluartes na obra de Deus e dizendo, é possível ser santa, é possível ser mulher e é possível fazer a obra. Eu queria agradecer também às minhas ajudadoras, que são mulheres, né? A nossa querida irmã Fran, a nossa Vânia, a Rose, a Dai, e agradecer ao nosso Carlinho, que está aqui na câmera, batendo as fotinhas. Você nunca viu, agora tá, mas sempre nosso copinho cheio, né? A mesinha organizada. Está tudo muito lindo, gente. Então, a gente está voltando aqui de cara nova, com muita vontade. Terça-feira a gente volta. Eu não vou estar, mas, olha, o que vem aí é coisa boa. Não é por nada não, mas os temas estão incríveis, incríveis, incríveis. Vocês vão crescer muito na graça e no conhecimento. E lembrando que esse mês é o mês das mães. Então, não deixe de mandar uma mensagem para uma mulher maravilhosa, uma mulher querida, e dizer o quanto que ela é especial para a sua vida. E o pessoal está trabalhando muito com as nossas redes sociais, e espero que a gente alcance vocês. E, beijo. A gente vai orar agora, tá? Amém. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer aos meninos mais uma vez, e a você que ficou em casa, e a você que vai me ouvir depois, que vai nos ouvir depois, que Deus possa abrir seu coração e você seja grandemente abençoado. Em nome de Jesus. Então, obrigada, pastora, né? E obrigada a todo mundo aqui da igreja. Amém. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar fazendo a tua obra. É extremamente maravilhoso estar nesse ambiente. Gostoso poder falar das tuas maravilhas e poder trazer também, Senhor, esclarecimento, conhecimento da tua palavra e de tudo que o Senhor faz para nós. Peço que o Senhor abençoe todas as mulheres, que o Senhor faça esse mês espetacular para todas elas, as nossas mamães, derramando saúde e nos fazendo entender que nós também fomos chamados para fazer a tua vontade, sermos sacerdotes, mulheres de oração. O que mais um sacerdote faz, se não interceder pelas vidas que assim o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoa todo o nosso povo. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu abençoo em nome de Jesus cada casa, cada ouvido, cada ouvinte, cada pessoa que vai ainda receber essa mensagem. Que no nome de Jesus ele seja grandemente abençoado. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Beijão para vocês. Tchau, até tchau. a próxima.